O pensamento do homem é assim, é igual a maré. Quando ele não tem Deus, ele vem, chega até o início da praia, da areia, e logo se dissipa. Também é igual a folha, que o vento vai, bate, leva ela de um lado para o outro. E assim era eu. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via certeza em nada, não via onde criar uma raiz. E eu não conseguia entender o porquê de tanta diferença, o porquê de tanta briga, o porquê de tanta dúvida. E por não ter certeza e não estar enraizado e não ter ninguém para me ajudar a frutificar, eu escolhi virar ateu. Era bem assim mesmo. Eu passava na frente das igrejas rindo e era por extremamente uma ignorância minha de não entender o plano de Deus para minha vida, não entender o plano de Deus na vida das pessoas. Eu não conseguia entender o porquê que uma Bíblia só tinha tantas vertentes, porquê que cada um acreditava ser de uma forma, o porquê que um não respeitava o outro. E eu não conseguia entender isso, o meio onde eu fui criado, porquê que em um lugar alguma coisa era certa e no outro isso já era pecado. E eu não conseguia entender. Então, por um momento, eu me estabilizei ali, né? Até que um dia Deus me mudou. Mas a parte da mudança eu vou deixar para falar um pouco depois. Agora eu quero falar um pouquinho da minha infância. Eu nasci num lar que eu tinha uma educação dividida entre uma educação cristã e uma educação humanista, mais para ateísta. Então, para mim, desde pequeno, eu tinha dois lados de dois ventos que sopravam e eu não sabia onde me firmar. E quando eu estava para entrar na escola, o meu pai e a minha mãe optaram por uma escola boa, né, de uma qualidade boa e que era um ensino cristão, né? Então, aí complicava mais ainda, porque a denominação que o meu pai frequentava na época era diferente da denominação da escola, que era diferente do ensino de casa da minha mãe, que era diferente de outros ensinos que eu via da minha família, das pessoas que são mais próximas de mim. Então, a minha cabeça virou literalmente um tufão ali e eu não conseguia pensar em nada, principalmente nesse momento meu de criação e de formação. E da 5ª à 8ª série eu comecei principalmente induzido pelos ensinos da escola, eu comecei a pensar que aquilo ali era uma verdade absoluta na minha vida, mas por não estar firmado em nada e não ter um caráter que consegue ser constante em nada, na 8ª série, sem ouvir ninguém, eu resolvi começar a congregar na fé da escola onde eu estudava. E no primeiro ano do ensino médio, eu me batizei ali na frente da escola inteira, num ato de coragem ali, até porque eu não tinha muitos amigos lá e quando eu achei que eu tinha mudado, foi um choque para todo mundo. E então, no primeiro ano, depois que eu me batizei, eu comecei a ficar super envolvido com as coisas da igreja onde eu frequentava e até que um momento eu comecei a me tocar que, segundo a minha fé, o que eu pensava, todo o resto, todas as outras denominações cristãs ou não cristãs estavam absolutamente erradas. E não tinha um meio termo, não tinha um pensamento, a interpretação dali era correta e todo o resto estava literalmente fadado ao inferno, né? Então eu comecei a me firmar nessa fé de tal maneira que eu comecei a ver as outras pessoas e eu comecei a pregar para elas algo diferente daquilo que elas foram criadas, daquilo que elas tinham nascido. E quando eu comecei a perceber que o que eu vivia não condizia com aquilo que eu estava pregando, não condizia com a Bíblia, que era a minha regra de fé e prática, não condizia com os meus amigos que se diziam cristãos, que tinham outra vida, e eu comecei a ver isso como algo, a Bíblia principalmente, como um livro incoerente, como um livro que não tinha fundamento nenhum, que era algo só que foi feito por um povo
na história desse planeta cheio de culturas e cheio de vida. E eu comecei a levar a Bíblia assim como qualquer outro livro, até um momento em que a minha raiz já estava mais pro lado tanto do lado da indecisão cristã, que eu resolvi cortar esse mal de uma vez, que para mim era um mal na época, e resolvi virar ateu, né? Então naquela época tinha uma igreja na frente de casa e eu comecei a literalmente a induzir as pessoas que estavam do meu lado a não crerem mais na Bíblia, a não crerem mais na fé deles. Eu comecei a fazer eles questionar, e os próprios professores eu acabava colocando um pouco no fogo dentro da sala, principalmente nas aulas de religião, e era engraçado até, porque eles achavam que eu continuava na fé deles, mas ao mesmo tempo eu estava rebatendo, e literalmente aquilo começou a tomar conta. Eu comecei a ficar com raiva da igreja, com ódio pelas coisas que eu tinha passado, pelos amigos que eu perdi, por tanta coisa que ao entrar na fé cristã eu tinha perdido, que eu resolvi largar isso tudo de uma vez e começar a viver de uma forma, literalmente pegar minha vida que estava nesse caminho e mandar para outro, né? E eu fiz isso naquela época. E quando eu comecei a andar assim, eu passava na frente das igrejas, eu dava risada, eu falava alto na hora das pregações dentro da igreja para ninguém, para atrapalhar literalmente. Eu comecei a fazer vários textos e vários blogs, porque eu gosto muito de escrever, várias músicas, me rebeliando contra a fé cristã principalmente. Então, quando eu estava nesse momento, assim, eu vou dizer, no auge do meu ateísmo, eu já tinha lido vários livros de ateus assim, renomados, como Richard Dawkins, e foi quando eu conheci uma pessoa que começou a mudar a minha vida, né? E essa pessoa, até hoje, é minha namorada e vai ser a minha futura esposa, em nome de Jesus. E através dela eu comecei a ver um Deus diferente que tudo já tinha me mostrado. A minha vida começou a tomar outro rumo, totalmente diferente. Tanto que quando eu conheci ela, por conhecer um pouco da fé cristã, que Amós 3:3, um livro da Bíblia, fala que como que dois vão andar se não tiverem como um acordo. E eu sabia disso, então quando eu conheci ela eu falei que eu era cristão para ela poder ficar comigo, porque eu gostava mesmo dela. Só que quando eu comecei a andar com ela, eu comecei a descobrir que isso é uma coisa que eu levo hoje para minha vida, que a maior pregação que um homem pode fazer está dentro da vida dele. Não é o que eu vou falar, mas é aquilo que as pessoas vão ver, os frutos do Espírito através da minha vida. E foi isso que eu vi na vida da minha namorada. Ela, através da fé dela, sem me julgar, sem falar que o que eu queria estava errado, sem querer discutir, sem querer argumentar, ela simplesmente, à noite, nas madrugadas, ela estava dobrando o joelho, estava orando por mim e estava buscando e estava clamando e queria que Deus mudasse a minha vida, porque na vida dela eu fui uma resposta da forma que ela pediu para Deus, porque eu creio que tudo aquilo que você quer ter um plano na tua vida, você tem que pedir para que Deus faça segundo a vontade dele. E Ele fez da minha vida algo que ela pediu para ela. Então ela também não entendeu o que aconteceu, mas às vezes a gente não entende mesmo o plano de Deus, porque os pensamentos dele, a Bíblia fala que são maiores do que o nosso, né? Então ela não me julgava, ela não me fazia sentir estranho, não me fazia sentir um peixinho fora da casinha, fora do aquário, literalmente, pelas coisas que eu vivia. E com o conviver com ela, com começar a passar o tempo com ela, eu comecei a conhecer um Jesus diferente, um Jesus que literalmente fazia da minha vida, da vida dela, mostrar o amor. Porque a verdadeira fundamentação da Bíblia é o amar o próximo como a ti mesmo, amar Deus acima de todas as coisas. E eu senti esse amor através da vida dela, porque eu creio que a pessoa que realmente é cristã, ela vai passar o amor através da vida dela para os outros, né? E foi o que ela fez comigo, ela começou a mostrar. Então, com mais ou menos meio ano de namoro, eu resolvi simplesmente largar essa minha crença do ateísmo e começar a
a realmente querer voltar do zero e conhecer Deus, assim como aconteceu com Jó, que acontecia comigo. Eu conhecia Deus e ouvi falar, porque eu passei por muita coisa, desde pequeno eu estava envolvido na fé cristã, mas eu nunca tinha conhecido Deus de andar junto com Ele. E foi isso que a minha namorada começou a mostrar para mim, e eu comecei a querer conhecer Deus de uma forma de andar com Ele, e em pouco tempo eu já comecei a me envolver mais no louvor, e eu comecei a perdoar as pessoas e comecei a conhecer o amor através da palavra, através do louvor. Isso foi mudando, foi criando no meu coração, mas eu creio que algo Deus precisava trabalhar na minha vida. Eu era um cara muito inconstante e hoje Deus tem trabalhado muito na minha vida na forma da constância. Foi aí que eu conheci o Caio Alfa também, no primeiro ano da faculdade, e ali eu já estava querendo ficar bem constante, porque o ensino da faculdade é muito ateísta, e Deus usou muito o Caio Alfa para que eu pudesse estar constante. Eu estava firmado ali, levando a palavra, ajudando nos louvores, servindo a Deus. Eu hoje posso dizer que eu tenho servido a Deus da forma que Ele sempre quis que eu servisse. Hoje eu tenho um chamado, hoje Deus tem me mostrado coisas que eu tenho a fazer, Ele tem me mostrado, tem ministrado no meu coração. E hoje eu posso dizer para vocês, pelas coisas simples que aconteceram na minha vida, porque foram várias coisas que aconteceram, mas agora eu estou falando as coisas simples, porque eu quero dizer para todo mundo que esteja me ouvindo que Deus, Ele se mostra para você através das coisas simples, a gente que não quer ver. Então ele começou a se mostrar para mim nas coisas simples. E Ele ainda tem mostrado, inclusive a gente escolheu aqui um lugar simples, as pedras e o mar é um lugar onde eu vejo Deus. E eu posso dizer para todo mundo que Deus existe, que Ele é fiel, de que mesmo quando você está longe dEle, Ele continua com a mão estendida para a gente. E Ele me levantou das cinzas, me levantou do lixo, me levantou de lugares que não eram lugares ruins para o homem, mas era um lugar ruim. Bom, era onde Deus não queria, onde Deus não te quer é um lugar ruim, independente se esse lugar for dentro de alguma denominação. Então, eu glorifico a Deus porque hoje Deus realmente fez a minha vida uma transformação e hoje eu estou firmado, eu estou literalmente firmado aqui na rocha, que é Jesus Cristo, e glória a Deus, e que Deus continue me moldando e me transformando para que cada vez eu fique mais parecido com Ele, e que aconteça como a Bíblia diz, para que eu não viva mais, mas para que Cristo viva em mim e que as pessoas possam ver em mim uma referência de cristão. Olha só a história de vida do Igor. Ele tentou buscar perfeição na vida do homem, da mulher. Ele tentou buscar pessoas que fossem perfeitas, até mesmo dentro da igreja, mas não conseguiu encontrar e até se decepcionou ao ponto de querer ser ateu, não querer saber mais de nada de Deus. Mas foi no momento que ele buscou em Deus respostas. Foi no momento que ele encontrou a presença do Espírito Santo de Deus e buscou realmente entregar todo o seu coração, a sua vida para esse Deus maravilhoso. Foi que ele conseguiu encontrar essas respostas, dizendo que o homem sempre vai ter imperfeições, sempre vai falhar. O homem, a mulher, sempre eles vão nos decepcionar. Somente Deus é perfeito. Foi quando ele conseguiu encontrar isso, que ele conseguiu encontrar uma felicidade plena e verdadeira. Foi que ele conseguiu encontrar um renovo na sua vida e não quis mais ser ateu, mas que ele quis realmente acreditar com todo o seu coração que Deus existe e pode ajudar o homem a ser melhor. E ele não se decepcionou mais com o homem, mas se abraçou e se firmou realmente nessa rocha que é Jesus. Você também pode segurar nessa rocha que é Jesus para você viver melhor, para você ter salvação, para você conquistar coisas, para você ser um homem e uma mulher melhor nessa terra. Chegar ao ponto de ser uma pessoa tão abençoada que vai abençoar os demais, vai ajudar o próximo, vai ajudar e vai estar à busca das necessidades e você vai ser uma pessoa feliz. Então, se você está procurando algo, se você tem um vazio dentro de si, procure encontrar em Deus, procure encontrar respostas nesse Cristo maravilhoso. Com Jesus, tudo é mais fácil. E que Deus te abençoe.